Com a palavra, o deputado Rogério Correia. Presidente, eu também acho que devemos resolver aqui, mas tem que resolver com o regimento. Pois não. E não burlando o regimento. O tumulto que aconteceu semana passada, ele tem um culpado. A proclamação fraudada do resultado eleitoral. Não tinham 7 pessoas, isso já foi mostrado em qualquer imagem, qualquer fotografia. Tinham 14, presidente. Vossa Excelência já é antigo aqui para saber que quando a votação é simbólica, ela é maioria simples, ela não é maioria de painel e nem maioria absoluta. Maioria absoluta é projeto de lei complementar e nem é PEC. Qualquer requerimento é maioria simples. Tem que se saber quantos estão a favor, presentes, e quantos estão contra, presentes. É isso que diz o regimento. E foi 14-7. Qualquer um viu isso. E é verdade, até jornal, que hoje são jornais que atacam o presidente Lula, colocaram no editorial o telequete inútil que foi feito aqui. E a responsabilidade foi do presidente, que declarou um resultado fraudado. Por isso nós recorremos até o presidente Davi Alcolumbre. Foi uma fraude de resultado, obviamente, e construída, infelizmente, não porque não queria, mas por má fé. Tanto que a votação, a primeira, já foi uma votação simbólica e o senador pediu verificação já com a intenção de que não houvesse outra votação em painel. E todas as outras votações que nós vemos aqui, todas foram em painel, a não ser que elas tinham sido unânimes e tinham sido acordadas. Mudou-se a regra para poder fazer uma fraude. Foi isso que aconteceu aqui. Eu vou apresentar um requerimento, espero que Vossa Excelência coloque o requerimento em votação, até para ver que Vossa Excelência estava errada em relação a essa questão da maioria. Eu vou apresentar um requerimento para que possa ser visto uma nova presidência para essa comissão. O senhor devia ser impeachmentado com o resultado que teve aqui. Coloque esse requerimento para votar, que eu vou apresentar. Aproveite, coloque o requerimento do Zé Tel, da Cláudia Forte, do Flávio Bolsonaro, que o senhor tem engavetado, e agora eu sei por quê. O senhor está na lista que veio lá da Papudinha dos senadores do Bolsonaro. Talvez isso tenha mudado a relação que você tem com esse plenário. Eu esperava uma desculpa do senhor hoje. Infelizmente, essa desculpa não veio. Mas o tumulto foi culpa sua. Com a palavra, o deputado Alencar Santana. Olha, tem gente que mente dizendo que os atos de ontem estavam cheios. Só se for cheio de assessores. Porque povo que é bom, nada. Aliás, um ato que não tinha pauta em defesa do povo, mas sim atacar as instituições, inclusive do candidato presidencial. Agora, também tem gente aqui que inova, que está dizendo que no plenário da Câmara, que no plenário do Senado, no plenário de qualquer comissão, os votantes têm que ser 100% dos presentes. É a primeira vez que eu vejo isso. Alguém dizer 100% dos que deram presença no painel. Ainda mais numa votação simbólica. Levar uma votação simbólica, 87 requerimentos de uma vez, ou é má fé ou é irresponsabilidade. Ou as duas coisas juntas. Porque isso foi feito. Numa comissão, senhoras e senhores aposentados, de muita importância, onde nós queremos chegar de fato à verdade, botar 87 requerimentos para votar de maneira simbólica, sem colher individualmente o voto de cada deputado e senador. Isso foi feito na semana passada e ainda deram um golpe, fazendo uma contagem totalmente frajuta. Frajuta, ou não sabe contar além do 7, do número enigmático. Não sabe contar além do 7, porque parou 2 vezes no 7, não conseguiu chegar no 8º. Se fosse talvez uma criança de 5 anos, provavelmente ela também chegaria ao 14º deputado, senador aqui presente. Mas não, parou-se no 7. E digo, deputado Rogério Correia fazendo coro, perdeu condições de presidir a comissão. E deputado Paulo Pimenta, muito menos de prorrogar a comissão. Porque qual segurança que eu tenho que na próxima votação meu voto será respeitado? Os demais senadores e deputados, o que querem aqui é blindar a família Bolsonaro, Tarcísio, Zetel e companhia, seus aliados que meteram a mão através também do Cláudia Forte no dinheiro dos aposentados e pensionistas. Será porque é um banco de origem mineira que não querem trazer o requerimento? Se quer colocar na pauta, faça um apelo. Assim como coloque na pauta do Zetel semana que vem e vamos colher voto nominal. Pois não. Senador Rogério Marinho? É o nosso último inscrito, gente. Ele nós já vamos dar sequência na oitiva. Senhor presidente, eu, na verdade, eu me sinto na obrigação de falar,
porque nós aqui somos assistidos, principalmente por aqueles que foram lesados nesse crime hediondo. E é sempre bom rememorar o que aconteceu que nos proporcionou este momento. Houve denúncias, senhor presidente, de que havia malversação de recursos, malversação de recursos, dilapidação de patrimônio e corrupção em governo do PT é uma redundância, mas tudo bem. Então, houve denúncia no Metrópole e esse jornal proporcionou a abertura de um inquérito policial, de uma investigação policial. Nós, da oposição, buscamos assinaturas para abrirmos essa CPMI que aqui está. Eu quero lembrar à sociedade e àqueles que aqui estão desavisados e com amnésia seletiva que nenhum parlamentar do PT assinou este documento. Pelo contrário, se interpuseram, debateram, tentaram boicotar, inclusive, a instalação dessa comissão que ocorreu depois de muita luta. Depois, senhor presidente, aqueles que nos assistem agora. O que ocorre é que isso aconteceu, de Vossa Excelência ser o presidente dessa comissão e ter nos representado com muita dignidade, apesar dos esforços que o governo fez de se apropriar, inclusive, desta comissão, para instrumentalizá-la, exemplo do que faz com a atividade pública, a serviço de um partido que quer se perpetuar no poder e esconder os seus desmandos. Mas o maior desinfetante é a luz do sol. Esse desespero todo, senhor presidente, é por isso. O senhor Lulinha teve o sigilo quebrado. E ele alega, e aqui está uma página no Estado de São Paulo, que ele não tinha nada a ver com o INSS, apenas recebeu o dinheiro de alguém que tinha a ver com o INSS, e que ele, na verdade, praticava lobby no governo do pai dele, como se isso fosse uma coisa normal, para vender maconha medicinal aqui no Brasil. E por isso viajou de primeira classe para Portugal, hospedou-se no hotel de luxo em Portugal, ao lado de um operador do sistema. E eles acham que isso é normal. Nós não podemos banalizar esse tipo de situação. Pois não, Excelência. Não é ético, não é moral e não é normal, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência. Oitiva... Presidente. Pois não, senador Randolfo. Para concluir? Pois não, senador Randolfo. Pois não. Tem uma palavra? Perfeito. Presidente, filho de presidente da República fazer lobby realmente é indevido. Assim como... E tem que ser apurado, rigorosamente apurado. Eu acho um absurdo, por exemplo, o filho do ex-presidente Bolsonaro ter feito lobby junto ao BNDES, o senador Flávio Bolsonaro, hoje candidato a presidente da República, pré-candidato, para o senhor Danilo Trento, que também deveria ter sido investigado por essa CPI, por essa CPMI, pudesse adentrar o BNDES para participar de uma fraude de uma vacina que não existia, mesmo porque eles negavam vacina. Então, presidente, não há aqui, há uma falácia, uma narrativa em torno dos fatos. Não há problema nenhum. Vossa Excelência já expediu os requerimentos das quebras que foram aprovados na quinta-feira. Mas com isso estamos preocupados. O mérito da quinta-feira, presidente, é que além daqueles requerimentos 84, o senhor tinha que ter colocado esses outros 20. O senhor devia ter colocado o do Fabiano Zettel. O senhor devia ter colocado da Clava Forte, uma fintech. É uma fintech, né, deputado Rogério? Fintech. O senhor poderia ter colocado... É uma fintech que tem relações, inclusive, com outras instituições em Minas Gerais. O senhor deveria ter colocado da senhora Natália Zettel. O senhor deveria ter colocado da senhora Letícia dos Reis, que tem relações com o senhor Careca do INSS e conduz o escritório de advocacia do senador Flávio. O senhor deveria ter colocado o do Ibanez Rocha. Enfim, tinha outros 20 requerimentos que não foram apreciados. O nosso questionamento não era em relação aos 80 e tantos, era aos 20 que não entraram. E, presidente, cada um tem Vossa Excelência tem sua posição. Vossa Excelência tem posição e tem sua base social em Minas, que é identificada com o bolsonarismo. É a posição de Vossa Excelência. Mas a gente tem que ter um mínimo de pacto de relação. Pois não, Excelência. 7
não é maior que 14. Vossa Excelência sabe. O mesmo jornal Estado de São Paulo, que meu colega Senhores, por favor. Rogério Marinho acabou de citar, é o colega, Não, mas é para citar mesmo, não tem problema não. É para garantir seu Só um seu instante. artigo 14. Vamos deixar pode o usar à colega vontade. encerrar, por favor. Pode usar à vontade. O mesmo Estado de São Paulo, Para colega encerrar, Rogério, Excelência. que Vossa Excelência citou, fez um editorial destacando que a votação da última quinta-feira não condisse com a realidade, não condisse com os votos, não condisse com o que aqui aconteceu. Inclusive o mesmo jornal Estado de São Paulo apelando que não resta ao presidente do Congresso Nacional outra decisão a não ser a anulação daquilo. Presidente, tudo faz parte do jogo político, só que no jogo político, inclusive no jogo político, tem que ter regras. Pois não, Excelência. Uma elementar a ser cumprida. 7 não é maior que 14. Pois não, Excelência. Antes de passar o artigo 14 ao senador Marinho, eu quero lembrar a todos que não há no regimento, em qualquer um deles, a possibilidade que um presidente de casa possa anular decisões de uma comissão. Não existe no regimento. Isso não está, em momento algum, colocado. Se o existir, será, a meu ver, uma decisão perigosa, né, e que gera um precedente muito ruim, como nós temos reclamado muito do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, vamos lá. Artigo 14, senador Rogério Marinho. Qual é o tempo que eu tenho, senhor? Qual o tempo que eu tenho? 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Olha, nós estamos vendo aqui, nesta comissão, uma tentativa canhestra de desviar o foco da investigação. A cada reunião que nós participamos aqui, fica mais claro que está sendo desvendado um dos maiores crimes e mais hediondos praticados por este governo contra aposentados no Brasil. Porque nós já estávamos acostumados, senhor presidente, com uma escala, eu diria, estratosférica. Quando se fala de petrolão, de mensalão e agora de aposentão, esse superlativo caracteriza a forma como o Partido dos Trabalhadores tem administrado esse país. Nós tivemos, na história, exemplos muito ruins de como o aparelhamento público e a utilização da máquina do Estado para fazer com que um partido se perpetue no poder danifica a sociedade, a democracia e prejudica os mais pobres desse país. É verdade, há um debate político dentro da investigação que é conduzida brilhantemente nesta comissão pelos senhores parlamentares, mas em especial pelo eminente relator, o senhor Alfredo Gaspar. Há um debate político. Mas esse debate político, senhor presidente, não pode se afastar dos ditames que todos nós e os princípios que todos nós juramos respeitar, que é servir ao nosso país. E agora, independente do aspecto político, nós precisamos entender, nós precisamos eviscerar, nós precisamos colocar luz do sol sobre o que de fato ocorreu nas entranhas do Ministério da Previdência, em especial no INSS. Nós ouvimos aqui vários parlamentares se revezarem dizendo, olha, isso começa em 2019. Eu já tive a oportunidade, em vários momentos, de mostrar à sociedade, àqueles que nos acompanham, que notícias a respeito de roubo, né, de dilapidação de patrimônio público no sistema previdenciário, na verdade, é concomitante, quer dizer, é ao mesmo tempo que o aparecimento do próprio sistema previdenciário. Agora, existe uma diferença fulcral que é importante que seja colocada aqui. Existem governos que convivem, que se acompliciam, que se sentem confortáveis com a corrupção. Existem governos que combatem a corrupção. Nós iniciamos o governo do presidente Bolsonaro com a medida provisória 871 de combate à fraude, que foi combatida, me desculpe a redundância, pelo PT e pela esquerda, que trabalhou contra durante o processo de discussão e de votação. E não seria de estranhar, porque está na gênese, está no DNA de um partido que é corporativo, que utiliza os elementos da sociedade para se completar, para continuar da forma como agem historicamente. Então, tirar dinheiro de trabalhador contra a sua vontade aconteceu no imposto obrigatório, acontece na contribuição assistencial e também acontece, senhor presidente, por ocasião dessa imposição que foi feita agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que determina
que todo trabalhador brasileiro é obrigado a remunerar o seu sindicato, mesmo sem ser filiado, por ocasião de acordo ou convenção coletiva, numa substituição clara do moribundo, do já findado imposto obrigatório, sindical obrigatório. Então, senhor presidente, essa comissão já mostrou um extraordinário trabalho na hora em que acabou com essa contribuição sindical, com essa contribuição assistencial que aqui existia, né, com o desconto associativo, né? Falta acabar com a contribuição assistencial. E o senhor presidente, está muito claro aqui que eles não querem investigar. Toda hora, ao mesmo tempo que blindam aqueles que deveriam ser alvos da investigação, trazem pessoas que nada têm com o tema, como se houvesse parâmetro de comparação. Ah, você está quebrando o sigilo de alguém ligado ao PT, vamos quebrar o sigilo de alguém ligado ao Partido Liberal. Mas qual é a lógica desse processo? Não tem nenhuma assimetria, apenas uma, senhor presidente. Eles têm o interesse de evitar que nós cheguemos ao âmago da questão. Mas o que eles não sabem, talvez, é que isso já aconteceu. Os documentos que estão nesta comissão, as provas colhidas, os depoimentos daqueles que estão presos hoje, volto a repetir, a cúpula da estrutura do INSS, o presidente, o procurador, o diretor de benefício, todos presos, não tenho dúvida que vão apontar para a sociedade o que de fato ocorreu e quem se locupletou. Então, senhor presidente, siga em frente. Vossa Excelência está fazendo um grande trabalho, um trabalho de magistrado. E a tentativa hoje aqui é de desestabilizar Vossa Excelência e as decisões que Vossa Excelência tomou, todas amparadas no regimento e na jurisprudência dessa casa. Muito obrigado. Apenas para lembrar, foi citado pelo parlamentar, por um dos parlamentares, o nome do senhor Danilo Trento. O senhor Danilo Trento foi convocado a esta comissão e foi beneficiado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que permitiu a ele não vir à comissão. Mas eu quero lembrar que o sigilo, o RIF, o sigilo fiscal e bancário do senhor Danilo Trento foram quebrados e estão todos à disposição dos parlamentares para verificação no sistema